Vejam esse vídeo com muita atenção, porque isso aqui é bom demais. A Daniela Lima ficando desesperada ao vivo na Globo News, ela mesma, aquela blogueirinha que eu me recuso a chamar de jornalista, quando um economista disse no programa dela que o Lulinha dela tá quebrando o Brasil. E acabando com a mentira descarada que ela falou num programa da Globo News, que foi uma fake news da direita que gerou a alta do dólar. Olha o desespero e olha como ela ainda é mal educada, essa mulher. Ela vira as costas pro convidado. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa. Então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Urgente, grande dia, é isso mesmo. Lula e Janja em desespero, impeachment já é realidade para Lula ainda em 2024, direita muda de postura, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje que está imperdível para você. Seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece na política brasileira e que seja do seu interesse. Cidadão de bem, cidadão brasileiro, trabalhador, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, tudo isso você tem aqui. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, já deixa aquele joinha e vamos ao conteúdo de hoje. Olha só quem tá pedindo aqui, hein, pessoal? É chato falar não, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber na enquete de hoje. Você concorda com o impeachment de Lula ou não? Você acha que é a única saída ou não? Olha só, hein, quem está aqui segurando. Óbvio que essa imagem aqui é fake, mas trouxe aqui para fazer a enquete de hoje para vocês. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos começar o giro de notícias bem rapidinho, do jeito que vocês gostam. Olha só, dólar cai mais de 2% e fechou o dia em R$ 6,12 após leilões de 8 bilhões de reais do Banco Central. E de olho no pacote fiscal, o dólar hoje chegou a R$ 6,31. É isso mesmo, pessoal, R$ 6,31. Tá de brincadeira, né? Vai custar muito caro para a gente, aliás, já está custando. Então aqui, quando fechou o dia, estava em R$ 6,12. Fecha assim, então, a quinta-feira, esse dólar a R$ 6,12. Continuando o giro de notícias, 18 deputados do PL votam a favor da PEC de corte de gastos e 3 do PT foram contra. Olha só o que está acontecendo. A Câmara aprovou em primeiro turno a proposta que integra o pacote de ajuste fiscal do governo Lula. PEC limita gradativamente abono aos trabalhadores, ou seja, só sobrou para nós. Abono aos trabalhadores, salário mínimo e desidrata mudanças no Fundeb. Abono salarial, a proposta restringe gradativamente o acesso ao abono PIS/PASEP, uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores de baixa renda. Para 2025, o texto estabelece que, para que tenha direito ao benefício, o trabalhador terá que ter recebido 2 salários mínimos no ano base, né? Então, olha só, que será 2023, equivalente a 2.640. A partir do ano seguinte, o valor será corrigido pela inflação, enquanto o salário mínimo terá ganho real acima da inflação, seguindo as regras do arcabouço. Então, sobrou para você também abono salarial reduzido, salário mínimo também reduzido, vai ficar em R$ 1.515, ao invés de R$ 1.525, como deveria. Que mais que eles aprovaram? Os deputados decidiram excluir do texto, por 360 votos a 4, um trecho que estabelecia que, para fins de comprovação de renda para acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, somente poderão ser deduzidos valores autorizados por lei, o que, na avaliação do Planalto, reduziria concessões do benefício por meio de ordens judiciais. Resumindo aqui para vocês, só passou o que não deveria passar, só passou o que é sobre problema aí para você, trabalhador brasileiro, aposentado, só passou isso, porque
A gente tem aí, né, a grande propaganda que ele veio fazer em horário nobre, o Tachad, sobre a isenção, né, até R$ 5.000 do imposto de renda, e até agora nada, nem sequer protocolado na Câmara foi. Então só passou o que vai entrar aí no nosso. E olha só, pessoal, o impeachment de Lula já é realidade. Vou mostrar aqui um trecho para vocês da entrevista de Flávio Bolsonaro de hoje, falando sobre esse assunto, e a gente tem mais coisas sobre esse assunto também. Confira aí o que Flávio Bolsonaro falou na data de hoje. E deputados estão pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo impeachment, a pautar o impeachment do presidente Lula. Diante do presidente da Casa, Arthur Lira, na sessão plenária com alto quórum de parlamentares, Júlia Zanata deu a seguinte declaração. Presidente, eu acabei de ouvir a sua preocupação com a alta do dólar. Ainda dá tempo de pautar o impeachment do Lula. A gente trabalha até na semana que vem, se for para pautar o impeachment do Lula. Seria maravilhoso, presidente. A minoria orienta sim a retirada de pauta e fora Lula! O dólar cai no outro dia. Gente. Quem se manifestou nessa mesma linha foi o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele fez uma publicação no X, também defendendo impeachment do presidente Lula. O senador já está conosco. Senador Flávio Bolsonaro, olha só, está conosco ao vivo aqui no Jornal do Oeste para repercutir também esse cenário de caos econômico, pânico no mercado financeiro, ambiente turbulento no Congresso. O senador está ao vivo conosco aqui. Obrigado, senador, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Ô, senador, o senhor vê ambiente para isso que defenderam ontem os colegas, a deputada Júlia Zanata e o Nicolas Ferreira, impeachment do presidente Lula? É um cenário viável nesse momento ou na avaliação do senhor ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né, um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então, eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura, e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Pois é, pessoal, a direita está mudando de postura e vocês vão ver o que está acontecendo. Para corroborar com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui o que o Coppola esfregou na cara dos eleitores de Lula hoje. Presta atenção com relação ao dólar disparado, ele vai mostrar aqui o antes e o depois para vocês. Tá imperdível esse vídeo. Assista aí para vocês verem que eu já volto. Impecável ou não? Pois é, né? Coppola nunca decepciona. Pois é, tá aí contra fatos não tem argumentos. Então é isso, e tem mais. O vídeo de hoje tá demais. Olha só a enquadrada que o 02 deu aqui no general. É isso mesmo, Eduardo Bolsonaro deu uma enquadrada muito grande no general das Forças Armadas com relação à prisão de Braga Neto,
que, olha só, ficou vergonhoso, hein? Ele teria que responder ou tomar alguma atitude. É isso, parece que a direita acordou. Um comandante do Exército inepto, né, General Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo. O meu repúdio para com a prisão do General Braga Neto, uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, um comandante do Exército inepto, né, General Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, tá? Acusam nós de crimes, como o Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações Exteriores recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. É isso aí, Eduardo, é isso aí, tem que cobrar mesmo, é a voz do povo. Continuando aqui, pessoal, sobre a questão da regulação das redes, querem nos calar, é isso mesmo, querem acabar com a nossa liberdade de expressão, e a gente teve aqui uma aula de André Mendonça sobre liberdade de expressão no voto dele. Inclusive ele pediu vistas e suspendeu esse julgamento que estava para ser encerrado, inclusive com a aprovação aí da questão da alteração do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Confira aí o que Mendonça falou, vale muito a pena, pessoal, eu já volto com vocês. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada, porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta, talvez, de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos relatores. Foi uma aula, né? Pois é, não tem o que falar. Quem vai contra isso realmente é porque é teimoso, é porque é ditador. Continuando aqui sobre esse assunto, a deputada portuguesa defendeu a liberdade de expressão e citou Nicolas Ferreira. É isso mesmo, ela acaba com Alexandre de Moraes, porque o mundo inteiro está de olho. Nenhum país nunca tomou uma atitude dessa, querendo regulamentar as redes sociais. Apenas a ditadura do Brasil que está fazendo isso. Confira o que a deputada portuguesa falou, vale muito a pena e eu já volto com vocês. Dos burocratas de Bruxelas ao Bloco Central de Interesses, ninguém tem o mínimo interesse em tornar a internet mais segura ou livre do ódio. O tal desejo de combater o discurso de ódio é, na verdade, o maior ataque da história à liberdade de consciência e à liberdade de expressão dos nossos cidadãos. E, na verdade, pior, é uma forma de silenciar os adversários políticos. E estes jovens e quem está lá em casa pergunta-se: porquê as redes sociais?
porque de facto, eleição após eleição, os políticos fiéis ao sistema instalado percebem que já não basta comprar nem condicionar os órgãos de comunicação social. É que de facto a era digital abriu espaço para que o cidadão comum conheça a realidade como um todo e possa escolher aquilo em que quer acreditar, possa partilhar aquilo que bem entender e, acima de tudo, defender as suas convicções. E sabemos que isto, acima de tudo, abriu espaço a novos líderes. Líderes fora da bolha. Líderes inesperados, mas líderes que são escolhidos pelo povo porque são a voz do povo, porque são do povo. E falo de líderes como André Ventura em Portugal, como Giorgia Meloni em Itália, como Milei na Argentina, como J.D. Vance nos Estados Unidos, Nicolas Ferreira no Brasil. Todos eles estão cancelados e perseguidos nas redes sociais. E isso dói-vos, porque a ditadura do pensamento único é posta em causa cada vez que um novo líder destes emerge. E para fechar aqui, pessoal, eu quero mostrar a nova postura da direita no Brasil. O deputado Gustavo Gayer deu um show nesse vídeo e peitou literalmente Alexandre de Moraes, peitou também aí Lula e sua corja. É isso mesmo, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Confira esse vídeo que está imperdível. Quando nós saímos aos domingos para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que venha aqui e fale por você. Seja a sua voz, seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo. De forma plural, da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar, sim ou não em um projeto. E a função primordial, nossa, representante eleito, está sendo, me corrijo, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que o colocou aqui. É pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então hoje, todos que estão aqui, em frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar. Ora, como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos no nível, Van Hatten, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Zucco, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado? Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência.
do que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula de ladrão, o que ele é, mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula, o STF, está roubando o nosso futuro, então é ladrão sim, está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é numa clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque assim talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora nessa coletiva, nós vamos nos calar? Não! Nós vamos continuar lutando pelo Brasil? Sim! Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF, pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, o povo brasileiro vai vencer e vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui dispostos a sacrificar as nossas liberdades estamos colocando na mesa. Obrigado. Muito bom. Obrigado, deputado Gaia. Gostaria de falar uma das pautas agora, o deputado Mário Frias, uma das pautas que mais toca o Brasil e também a oposição.